Estamos nos aproximando de mais um dia 7 de setembro, de mais uma das comemorações pela independência do Brasil. Mas você sabe exatamente como foi que tudo isso aconteceu? É o que nós vamos verificar no vídeo de hoje. Roda a vinheta. Então, pessoas, eu sou o professor Keiler, você acabou de chegar aqui no canal de História, eu já convido você para ficar até o final deste vídeo. Peço também para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você ser avisado de todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal. Dá também aquela curtida maravilhosa que ajuda, fortalece muito o canal e não custa exatamente nada para você. Vamos lá para o vídeo. Esse processo de independência do Brasil ele tem início a partir de 1808 com a vinda da família real portuguesa para cá, para o Brasil, e que vai iniciar uma série de transformações que vão proporcionar condições favoráveis para o processo de independência. Esse é um período que a gente vai chamar de período joanino, e que foi tema de um vídeo anterior a esse que está passando aqui no card e que serve para você compreender como foi que as transformações que a família real promoveu aqui favoreceram esse processo de independência que nós estamos falando aqui neste vídeo. É importante levar em consideração que a presença da família real, ela também significou um alto custo para manter essa corte aqui no Brasil. Não só pelos luxos que ostentava a corte, mas também pelas construções que ocorreram aqui no Brasil a partir do momento em que D. João VI se instala no Rio de Janeiro. Isso também significou que a manutenção de todas essas despesas culminou no aumento de impostos. E leve-se em consideração que a maioria dessas melhorias que ocorreram naquele período, elas vão se concentrar basicamente ali no Centro-Sul. Por exemplo, não vão favorecer regiões como o Nordeste. E é aí que nós vamos entrar em um dos capítulos importantes dessa presença da família real portuguesa aqui no Brasil, que a gente chama de Revolução Pernambucana de 1817. A província de Pernambuco não estava vivendo seus melhores momentos economicamente falando. Então, para Pernambuco, a presença da família real, esses altos impostos que serão cobrados de todas as outras províncias, não é interessante. E também é um elemento que pode ser contestado. É aí então que, influenciado pelos acontecimentos da América Espanhola, que seria o processo de independência de algumas colônias que estavam ocorrendo naquele momento, Pernambuco então resolve que poderia fazer a mesma coisa. Ou seja, decretar a sua independência em relação à coroa portuguesa. E é interessante que eles chegam inclusive a avançar nesse processo. Eles vão fazer uma grande revolução, vão chegar inclusive a instalar um governo provisório na província e estabelecer a independência em relação a Portugal. Nesse caso, a coroa portuguesa estabelecida no Rio de Janeiro. É claro que o movimento vai se dividir, o movimento ele não vai adiante, o movimento ele vai enfraquecer. E isso vai acabar, então, culminando numa pesada repressão que a coroa portuguesa vai, então, exercer sobre esses manifestantes. Os acontecimentos vão continuar seguindo esse rumo da independência. E um dos elementos que a gente destaca aqui é a Revolução Liberal do Porto, ocorrida em 1820, lá em Portugal. Na cidade do Porto, nós teríamos então uma revolução burguesa eclodindo naquele momento. E essa revolução ela vai ser vitoriosa em relação à dominação estrangeira. Nós temos o fim do domínio estrangeiro sobre Portugal. E se cria então as Cortes Extraordinárias Constituintes, formada então por essa burguesia, que passa a assumir o controle e as decisões e resolve então estabelecer uma nova Constituição para o país. Nessa Constituição ficaria decretada a monarquia constitucional, aonde nós teríamos um rei submetido a uma Constituição que limita seus poderes. E depois de tudo isso pronto, as cortes exigiram a volta do rei D. João VI do Brasil para Portugal. Para o D. João VI não era o momento de sair daqui do Brasil. Para ele já estava muito claro que a saída dele aqui do Brasil significaria a perda do Brasil provavelmente para a Inglaterra.
E de uma certa forma estaria muito nítido que haveria o processo de independência, a ruptura direta com Portugal, que provavelmente seria realizado pelas elites aqui do Brasil. No entanto, ele, no primeiro momento, ele tenta não ir enviar o filho dele, só que as cortes não aceitam o acordo e deixam muito claro que se ele não voltar para Portugal, ele perde o trono português. É nesse momento, então, que o D. João VI resolve fazer o seguinte: ele volta para Portugal e deixa o filho dele, Pedro I, aqui no Brasil. Em 1821, a família real volta para Portugal, não sem antes D. João VI raspar os cofres do Banco do Brasil e voltar para Lisboa. Nesse período em que Dom Pedro esteve na condição de príncipe regente, ele teria a principal função de evitar a independência do Brasil. D. João VI, ao chegar em Portugal, ele tomaria medidas que visassem a redução da autoridade, da autonomia que a colônia teria adquirido durante todo esse período. E isso deixa claro aqui pra gente uma clara intenção que Portugal passaria a ter a partir de agora, que seria exatamente da recolonização do Brasil. E essa recolonização, ela vai então cair aqui no Brasil como uma bomba. A divisão provocada pelo projeto de recolonização do Brasil criou então basicamente dois grupos. Aqueles que querem a recolonização a gente vai chamar então de Partido Português. E aqueles que querem a independência nós vamos chamar de Partido Brasileiro. Basicamente o que a gente chama de partido naquele momento seria um aglomerado de pessoas que pensam do mesmo jeito, que a gente pode colocar um para um lado e outro para o outro. Então basicamente nós faríamos as seguintes considerações. Nós teríamos aí três grupos: o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Radical. O Partido Português, é interessante destacar de início que ele não era composto necessariamente por portugueses nascidos em Portugal, mas por pessoas que podiam ser portugueses brasileiros que defendiam os interesses de Portugal. Nesse caso, então, a recolonização. Para eles era interessante que Portugal estabelecesse novamente o domínio sobre a colônia. Para o Partido Brasileiro, que era composto basicamente por aqueles que defendiam a independência do Brasil, a ruptura oficial com Portugal, esse partido era basicamente composto pelas elites agrárias, que durante o período que a família real esteve aqui, elas adquiriram uma determinada autonomia, ampliaram seus negócios e que agora se viam ameaçadas por um possível retorno do exclusivismo português. O Partido Radical é a forma como a gente vai chamar então aquele que reúne as camadas populares, que também queriam a independência. As camadas mais pobres também discutiam essa independência, numa perspectiva de que ela pudesse trazer transformações que automaticamente seriam melhoras para as suas condições de vida, que incluiriam reformas como ampliação da cidadania, o direito de participação política dessas camadas populares e, principalmente, a abolição da escravidão. Embora as camadas populares também quisessem a independência, do ponto de vista das elites, isso não era interessante, porque isso daria respaldo a esse grupo fazer mais tarde exigências que eram consideradas pelas elites radicais demais. Então era melhor deixar as camadas populares de fora. E para isso seria interessante pensar num projeto de independência que incluísse o próprio Pedro I, colocando o Pedro I envolvido nesse processo e evitando a participação das camadas populares da independência do Brasil. As articulações para a independência do Brasil, elas vão partir principalmente do Partido Brasileiro, mais precisamente na figura dos irmãos Andradas. Entre eles, a gente destaca então um dos grandes mentores do processo de independência, que é então José Bonifácio de Andrada e Silva, e mais os seus irmãos, o Antônio Carlos e também o Martins Francisco. Esse processo de articulação vai envolver o príncipe regente, que vai ser convencido de que a independência, a ruptura com Portugal, será muito mais vantajoso para ele do ponto de vista político do que se manter submetido a uma possibilidade de herdar o trono português. Para o Pedro I, a monarquia constitucional que se estabeleceu em Portugal a partir da Revolução do Porto limitava o poder do rei. E a autoridade ela poderia ser muito maior em um regime imperial que poderia ser implantado no Brasil a partir então da independência. Para as elites brasileiras, a participação do Pedro I no processo de independência evitaria uma luta em caráter de revolução que envolveria as camadas populares.
fazer uma negociação e convencer o príncipe dessa ruptura seria garantia da exclusão das camadas populares dentro desse processo e evitar que mais tarde elas fizessem exigências radicais, como por exemplo o fim da escravidão, que as elites não estavam interessadas em atender. A aliança entre a aristocracia e o Pedro I garantiria para este o trono brasileiro. E segundo as elites, para ele seria muito melhor ser o Pedro I do que esperar para ser Pedro IV lá em Portugal. Isso resultou então com que o Pedro I fizesse algumas viagens pelo Brasil, para ver exatamente como estaria a popularidade entre essas elites, se elas aceitariam um acordo, se era interessante para elas que ele governasse o Brasil. E isso daí só mostrou que essa elite estaria disposta a negociar o trono em troca da independência. Mas é importante também destacar que basicamente essas viagens em busca de apoio e em constatação de apoio dessas elites, ela se dá basicamente ali no Centro-Sul. As cortes constituintes em Portugal, diante dessa aliança que ficava cada vez mais consolidada entre o Pedro I e as elites, ficaram preocupadas. E ao mesmo tempo o processo de recolonização que não avançava no Brasil fazia com que eles começassem então a tomar outras atitudes. Por exemplo, exigir o retorno do príncipe do Brasil para Portugal. E em seu lugar seria enviada então uma junta portuguesa para o Brasil para tomar as medidas necessárias. Isso amedrontaria a elite brasileira na medida em que elas viam a saída do príncipe como uma impossibilidade de avançar no processo de independência. É chegado então o ano de 1822, o ano da independência. A gente percebe que antes do grito da independência, uma série de medidas serão tomadas e que ficam cada vez mais claro que a independência ela aconteceu bem antes do grito do dia 7 de setembro às margens do Ipiranga. Em janeiro de 1822, o príncipe estava ciente de que ele deveria voltar para Portugal por bem ou por mal. Portugal havia ameaçado que uma esquadra portuguesa viria buscar o príncipe na marra se ele não cumprisse com a obrigação de voltar para Portugal imediatamente. É nesse contexto que a princesa Leopoldina, esposa do príncipe, teria convencido ele a ficar no Brasil e lutar contra a coroa pela independência, se fosse o caso. Mas o convencimento de fato foi consolidado quando o José Bonifácio articulou um plano onde 8.000 assinaturas foram coletadas e levadas para o príncipe como se fosse um abaixo-assinado, clamando que ele ficasse aqui no Brasil. O príncipe entendeu aquilo como um pedido popular, e então em uma cerimônia ele teria decidido ficar. Isso ficou conhecido como o Dia do Fico. Ele teria proferido então a seguinte frase: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que eu fico. E ficaria. Percebendo a atitude do príncipe, isso começa a arranhar as relações entre Brasil e Portugal. Foi nesse momento que, para tentar amenizar os ânimos portugueses, foi enviada uma proposta para a coroa que se estabelecesse uma relação de monarquia dual. Já que o Brasil era um Reino Unido, então que eles fossem duas monarquias irmãs, mas cada uma teria a sua autonomia administrativa. É claro que os portugueses não aceitaram isso. As relações entre o príncipe e os portugueses que viviam aqui no Brasil, elas também vão se deteriorar bastante. Houve um momento então que o príncipe decidiu que as tropas naturalmente portuguesas e ocupadas pelos portugueses aqui no Brasil, nos principais cargos, o príncipe determinou que os brasileiros deveriam ocupar essas tropas, principalmente no cargo de comando. E muitos portugueses foram demitidos das tropas. Isso também aconteceu com o ministério. O ministério, que era composto pela sua maioria de portugueses, que foi deixado aqui ainda pelo Dom João VI, teve então os ministros portugueses expulsos do ministério e no seu lugar seriam colocados então ministros brasileiros que defendiam naturalmente os interesses do Brasil. Em maio de 1822, a aproximação do príncipe regente com a anuência da elite brasileira seria o decreto do Cumpra-se. Por esse decreto estaria estabelecido que a partir de então todas as ordens que viessem de Portugal, elas teriam primeiro que ser analisadas pelo príncipe e pela elite brasileira. E só seriam cumpridas se a elite brasileira e o príncipe concordassem com isso. Isso seria uma clara ruptura
com Portugal. Isso seria uma clara declaração de que Portugal não manda mais no Brasil, a menos que o Brasil concorde com isso. A partir daí, o Pedro I seria nomeado como o defensor perpétuo da nação brasileira e Portugal, naturalmente, ameaçaria enviar novas tropas. No final de agosto de 1822, os portugueses ali de São Paulo resolveram então se rebelar contra as medidas e contra a autoridade do Pedro I. Foi aí então que o Pedro I sai do Rio de Janeiro com uma tropa para então acabar com essa rebelião que estava acontecendo ali na província de São Paulo. E vão chegar ali e conseguir então acabar com a rebelião dos paulistas e vão voltar então para o Rio de Janeiro. É nesse momento que nós já estamos no início de setembro de 1822. E nesse momento que o Dom Pedro I está retornando para a capital, chega ali no Rio de Janeiro cartas vindas da corte portuguesa que dá um ultimato. Ou Pedro I volta, ou as tropas definitivamente vão invadir o Brasil. E é nesse momento que a princesa Leopoldina, que estava na condição de princesa regente do Brasil, na companhia de José Bonifácio e de outros ministros, ela assina o Decreto da Independência do Brasil. Isso mesmo, o Decreto de Independência do Brasil estava assinado pela princesa Leopoldina. O Pedro I apenas referendou isso mais tarde. E logo em seguida envia as cartas que vieram de Portugal por um mensageiro para o Dom Pedro I, que estava a caminho do Rio de Janeiro. E quando o mensageiro chega e encontra o Pedro I e diz entrega as cartas, ele então lê a carta, ele lê o decreto de independência e imediatamente ele profere o chamado Grito do Ipiranga. Embora a gente saiba que o Independência ou Morte é conhecido como Grito do Ipiranga e que a gente também tem aquela impressão de que ele puxou a espada diante de uma tropa inteira e teria gritado isso como um momento de ruptura oficial do Brasil, o Independência ou Morte basicamente só faz parte de um discurso que ele proferiu ali com algumas palavras. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele vai referendar o decreto que teria sido assinado pela princesa Leopoldina e aí estaria oficialmente declarada a nossa independência no dia 7 de setembro de 1822. Alguns dizem, inclusive, que o Pedro I ele estava com dor de barriga, ele teria até passado mal, e quando ele lê as cartas e faz o pronunciamento, não seria exatamente daquela forma heróica. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe escatológico aqui, porque ele não vai fazer diferença. O importante é entender que estaria declarado oficialmente a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo e entendido a explicação. Deixe também aquele like maravilhoso que ajuda e fortalece o canal. Diga o que você achou desse vídeo aí nos comentários. O canal H de História agradece mais uma vez a sua participação por aqui. Valeu!